Iniciando nossa explicação sobre o que são ETFs ou Exchange Traded Funds, gostaríamos de introduzir um conceito simples, de que ETFs são produtos financeiros customizados e feitos com o intuito de facilitar a vida do investidor. Um ETF é um produto que permite um investimento direto em um portfólio específico, como um fundo, porém, que é negociado na bolsa como uma ação ou um produto comum de renda variável. É um instrumento que permite diversificação de maneira simples. Ele faz com que o investidor, na compra de um único ativo, tenha um portfólio de mais de 50 ou 60 ações, por exemplo, em suas mãos. Por exemplo, o índice Bovespa, que é utilizado como proxy do que é a bolsa brasileira aqui. Ele pode ser comprado como uma carteira só, porque se o investidor decidisse estar comprado em bolsa brasileira e não existisse um ETF, ele teria que fazer a cotação individual de cada ação na corretora que ele utiliza, entender qual que é o peso de cada ação no índice e replicar isso na carteira dele. Com o ETF específico do Ibovespa, que é o BOVA11, esse investidor ele pode ir na corretora dele, comprar o ativo BOVA11 e assim ele vai estar comprado no Ibovespa com os mesmos pesos, ele vai ter uma correlação praticamente de 0,999 com o Ibovespa, ou seja, ele vai estar comprado em bolsa, mas de uma maneira muito mais simples. Dessa forma, podem ser feitos diversos tipos de ETFs, como por exemplo com o Ibovespa ou outros índices que a gente tem na bolsa brasileira, como o índice de small caps, ou vários outros, índices de agricultura, de shopping, de real estate, o que o mercado oferecer de produto. De acordo com o JP Morgan, o mercado de ETF cresceu de menos de $1 bi sobre gestão desses fundos passivos para quase 7 bi nas Américas em 16 anos, e no mundo inteiro isso totaliza hoje quase $10 bilhões. De acordo também com o Bank of America, na América Latina, é interessante mostrar que o mercado de ETFs é concentrado no Brasil, mas vem evoluindo muito e os investidores se interessam cada vez mais por esse produto, ainda que o Brasil não seja um dos países mais relevantes na negociação de ETFs, mas que no futuro pode vir a ser, ao ponto que os investidores se interessam cada vez mais por esse ativo. Também é importante a gente ressaltar a diferença entre um fundo ativo e um fundo passivo. O fundo ativo é aquele que o gestor de investimento está diariamente fazendo mudanças na carteira, na estratégia do fundo. Então, se, por exemplo, numa crise da Covid-19, o gestor de um fundo de ações, por exemplo, ele pode tomar uma atitude diferente, comprar ações específicas, mudar a estratégia, enfim, mudar completamente. Esse seria a gestão ativa. Na gestão passiva, que é o caso do ETF, a estratégia é constante. Se o mercado vai para baixo, para cima, não deveriam existir mudanças bruscas na construção do portfólio. A gestão ativa ela permite mudanças conforme o cenário, ou seja, dançar conforme a música, mas cobra mais por isso e muitas vezes podem ser cometidos erros ao longo do caminho. A gestão passiva é uma forma mais barata de você aderir a portfólios vencedores, como a gente poderia considerar que é o Ibovespa. O risco ele vai ser menor, mas o retorno também é limitado. Mas ainda assim, acho que dentro de uma estratégia é muito interessante você poder inserir um ETF. Comentando um pouco sobre como é possível investir nos ETFs, a gente gostaria de comentar que dá para você montar uma carteira de ETFs como uma carteira de ações. Então, um exemplo poderia ser um investidor que ele quer acompanhar o índice de mercado, então ele tem na carteira dele 40% comprado no índice de mercado, que seria o BOVA11, 30% investido no índice de small caps, que são empresas de menor capitalização, abaixo de um valor específico, aqui no Brasil o Small 11, e ele também poderia investir o resto num ETF focado em dividendos, por exemplo. Então ele vai ter 3 estratégias constantes, ele vai estar diversificando o portfólio dele, mas um ponto interessante é que ele pode estar diversificando demais. Então ele vai estar pulverizando o risco, mas também o retorno. E também é interessante comentar que na prática, para o investidor comprar um ETF, o que ele precisa fazer é o mesmo movimento de comprar uma ação. Então ele entra no aplicativo, no site da corretora, ele busca o ticker do ETF que ele quer investir. O único ponto é que ele precisa ter pesquisado antes, entendido a estratégia do fundo passivo, para que não hajam desentendimentos. Falando um pouquinho sobre vantagens e desvantagens de você comprar um ETF, dá para a gente citar como vantagem a facilidade na compra de apenas um ativo, ao invés de comprar os individuais. Então, voltando no exemplo do Ibovespa, se o investidor quisesse comprar
cada ação do Ibovespa seria um trabalho enorme, ele teria que ficar ajustando os pesos para esse índice. Quando ele compra um ETF é muito mais fácil para ele. Por exemplo, se um gestor de fundo de ações, um gestor até um fundo multimercado, ele decide fazer alguma estratégia com o mercado brasileiro, ele não precisa comprar nomes específicos, ele pode fazer um short ou um long no BOVA11. Mesma coisa funciona para um investidor institucional americano, europeu. É um instrumento que facilita muito o investimento e até do investidor de pessoa física. Um indivíduo que, por exemplo, não tem conhecimento sobre finanças e ele não quer pagar as taxas de um fundo ativo, o fundo passivo pode ser uma ótima alternativa de investimento. Entrando nesse ponto também, não tem taxa de administração ou performance como os fundos ativos têm. Algumas são bem baixas, né? Existe uma taxa de administração que é muito baixa comparando com o fundo ativo. Então, no fundo passivo seria algo como 0,2, 0,3% do valor que você está investindo, ao passo que no fundo ativo existe a famosa regra do 2/20, então são 2% de taxa de administração sobre o dinheiro que você está inserindo no fundo ativo, mais 20% cobrado sobre a performance daquele fundo, se ele performa acima de um benchmark específico que foi pré-definido. Ou seja, é mais barato investir num ETF do que num fundo ativo. Tem outro ponto também de liquidez de ativos, é um ativo muito líquido. Então, novamente, se um gestor ele quer fazer uma operação long Estados Unidos, short Brasil, é muito líquido, então para ele comprar o ETF que replica a bolsa americana e vender o ETF que replica a bolsa brasileira, então facilita esse tipo de estratégia. Liquidez é sempre interessante, liquidez mostra como o mercado pode ser eficiente também, então é muito interessante. Além disso, o investimento inicial é baixo. Então, se eu, por exemplo, hoje decidisse investir no Ibovespa, eu teria que despender em todas as ações individualmente, eu teria que despender um dinheiro significativo, ao passo que eu posso investir bem menos no ETF no BOVA11, porque o dinheiro que eu vou investir, a gestora do fundo passivo não necessariamente vai comprar ação por ação do Ibovespa naquele momento, então eu posso investir um valor menor, então eu posso investir R$ 1.000, por exemplo, não seria possível se você comprar cada nome individual do Ibovespa. O investimento inicial é baixo, que é interessante para investidores de pessoa física ou até investidores institucionais. Como desvantagens, a gente pode dizer que, ainda que seja baixa, existe a taxa de administração. Você vai ter que depois também pagar imposto de renda. Então, existem essas taxas que podem tornar o produto um pouco menos atrativo. Mas, ao meu ver, ele continua atrativo frente ao que é o fundo de gestão ativa. Considerando também, é importante considerar que o fundo de gestão ativa ele tem o ponto que você vai pagar essas taxas, mas o upside para retorno é muito maior do que o fundo de gestão passiva. Então é mais uma questão de perfil do investidor. Existem investidores que vão preferir o de gestão passiva ao ativa. Existem outros que podem ficar favoráveis com a ideia da gestão passiva e preferir a ativa. Um ponto interessante, que seria uma desvantagem ao nosso ver, é que o investidor ele pode acabar diversificando tanto o portfólio com diversos ETFs que ele pulveriza o risco e também pulveriza o retorno. Então ele pode ficar muito em linha com o mercado, ele nunca vai conseguir bater o mercado, até porque provavelmente ele vai estar investido em ETFs que replicam o mesmo, mas ele inclusive pode ficar abaixo. E também é interessante notar que o ETF não tem o poder de manobra de um fundo ativo. Então, novamente, voltando ao exemplo da Covid, se acontece um desastre natural, algo do tipo, no país, o ETF ele vai seguir o que o índice pré-definido tem como estratégia. Ao passo que um fundo ativo poderia tomar alguma iniciativa diferente, enfim, entre aspas, virar o jogo. Então, são alguns pontos aí para se considerar, mas acredito que seja muito uma questão de perfil. E o ETF com certeza é um produto incrível, impressionante como ele até democratiza os investimentos, ele facilita a vida do investidor e ele é ótimo para montar estratégias. Em suma, é muito bom, mas é uma questão de perfil. Vamos falar um pouco sobre dividendos. Será que os investidores desses ETFs recebem ou não os lucros desses ETFs? Um pouco complicado.
documento no Brasil que faz referência a essa distribuição é a Instrução número 359 da CVM. Foi publicado em 22 de janeiro de 2002. Nesse documento não há regras explícitas que proíbem os ETFs de pagarem dividendos. Na prática, essa instrução já permite atualmente que os ETFs distribuem dividendos. No Brasil, o que ocorre, na verdade, é que esses índices seguem essa dinâmica de total return. É um índice que mede o desempenho de um grupo de componentes, assumindo que todas as distribuições de caixa são reinvestidas diretamente nos ETFs, 100% de payback. Os índices, os ETFs, desculpa, que replicam esses índices de total return, não distribuem aos cotistas os dividendos que recebem das empresas em que investem. Esses proventos são totalmente reinvestidos no próprio fundo, seguindo a mesma lógica do índice. Todo o dividendo recebido de investimento feito diretamente nas bolsas brasileiras já tem o imposto de renda retido na fonte. Nesse caso, a alíquota é de 30% e esse valor retido segue direto para o governo americano. É importante citar que os fundos de índice de ações têm uma cobrança de 15% de imposto sobre o lucro da venda, enquanto os ETFs de renda fixa varia muito a cobrança. A cobrança é feita de acordo com o prazo médio dos títulos que acompanham. Então, a alíquota de R pode variar entre 15%, 20% a 25%. Depois de termos entendido melhor as vantagens e desvantagens de ETFs e o que elas são, vamos falar das mais negociadas. Começando pela principal, que seria a BOVA11. É um ETF criado em 2008 para refletir o desempenho do índice Bovespa, que é o principal índice da Bolsa Brasileira. A gestão é feita pela BlackRock Brasil, uma das principais gestoras de recursos do país, e conta com a administração do banco BNP Paribas. Além de ser um dos ETFs mais líquidos do Brasil, todos os proventos das ações que fazem parte da carteira do fundo são reinvestidos automaticamente. O BOVA11 tem uma composição de 82 ativos, entre eles Vale, Petrobras, B3, Magazine Luiza, Ambev. A rentabilidade de 2008 a 2020 do BOVA11 em comparação com o índice, para termos uma noção da quão alta é a correlação com o índice, a BOVA11 teve um desempenho de uma rentabilidade de 212%, enquanto o índice Bovespa foi de 222%. Agora, falando de outro também, que está em segundo lugar das mais negociadas de setembro de 2022, que também reflete o índice Bovespa, que é o BOVV11. Ela foi criada em 2016. Com ela você pode investir em mais de 80 empresas através de apenas um produto. A gestão e a administração são feitas pelo Banco Itaú, que é o maior banco privado da América Latina. Por fim, você estará se expondo à Bolsa Brasileira, evitando o risco de performar abaixo do mercado. A questão que envolve aqui seria qual seria a melhor opção para se investir. É, não trouxemos não levantamos esse assunto, principalmente por conta de que elas não apresentam diferença. Antes havia uma diferença na taxa de administração delas, no entanto, as duas atualmente apresentam uma taxa de administração de 0,3% ao ano. No entanto, podemos apenas frisar que o BOVA11, por ser mais conhecido, ser mais antigo também, possui um maior volume de negociação. Portanto, ele é mais líquido. Agora, falando sobre outros ETFs que também são muito negociados, principalmente na imagem que nós mostramos sobre o mês de setembro de 2022. A grande dificuldade do investidor que busca por ativos internacionais é o custo. Muitos deles não são acessíveis por corretoras nacionais, algo que obrigaria a buscar por corretoras internacionais e lidar com o custo da conversão do real para o dólar, além da grande diferença do valor atualmente. A boa notícia é que já existem alternativas para buscar exposição ao dólar e aos mercados de ações dos Estados Unidos, sem precisar sequer usar a moeda norte-americana. A forma de fazer isso é por meio dos ETFs IVVB11 e SPX11. O IVVB11 é provavelmente o mais popular e conhecido ETF para expor seu capital ao mercado de capitais americano. Vale lembrar que o foco desse ETF é replicar o comportamento do SP500, que é o índice das 500 principais ações dos Estados Unidos. A gestão do IVVB11 é realizada pela BlackRock, simplesmente a principal gestora de ativos do mundo, como já foi citado em outros ETFs.
e cobra como taxa de administração pelos serviços prestados uma taxa de 0,24% ao ano. O que esse ETF faz é comprar cotas do IVV, ativo listado nos Estados Unidos, que oferece empresas de mais alta linha de qualidade global, como Apple, Amazon, Facebook, Coca-Cola e Microsoft. Já o SPXI11 pode ser considerado como grande concorrente do IVVB11 para o investidor brasileiro. Ele foi listado pela primeira vez em 2015, praticamente um ano após o ETF que acabamos de conhecer. Nesse caso, a gestão fica por conta do Itaú Unibanco. Originalmente, a taxa de administração cobrada era de 0,27%. No período recente, porém, ela baixou para 0,21%, visando dar maior competitividade ao ETF. Além disso, há outra diferença sensível. Embora ambos os ativos tenham por objetivo replicar o SP500, as estratégias são diferentes. Ao invés de investir no ETF IVV, o SPXI aloca o capital de seus cotistas em outro ETF americano, o VOO Vanguard SP500. Há também uma desvantagem comum entre esses dois ETFs: a falta de controle das empresas que farão a composição de seu portfólio. O ativo, afinal, apenas replica carteiras, sem fazer uma seleção das melhores oportunidades. Isso significa que o seu investimento pode desempenhar abaixo de um fundo de ações com gestão ativa, onde há uma análise qualitativa sobre as empresas. Mas depois de ter explanado um pouco mais sobre essas duas ETFs, qual seria a melhor? Em termos de liquidez, temos uma vantagem do IVVB11. Dê uma olhada nessa imagem, retirada do Home Broker da XP Investimentos. Observe como o volume de negociação, assim como a quantidade, é significativamente maior, embora o SPX11 apresente números razoáveis também. Já olhando para a rentabilidade, por muito tempo o IVVB11 levou vantagem. A sua taxa de administração, afinal, era de 0,03%, menor em relação ao SPX11. A pequena diferença seria suficiente para gerar melhores resultados no longo prazo. Hoje, no entanto, esse benefício se inverteu, o SPXI11 oferecendo uma taxa menor do que o IVVB11. Portanto, considerando que as estratégias, vantagens e desvantagens são muito similares, a decisão final fica justamente pelos custos e pela liquidez dos ETFs. Dessa forma, avaliando qual seria a facilidade de negociar o ativo, seria importante para você, se for uma prioridade, optar preferencialmente pelo IVVB11. Caso contrário, fique atento para as colunas de taxas, que neste momento tornam o SPX11 bem mais atrativo. Um dos ETFs mais negociados também seria o FIND11. O FIND11 usa como benchmark o índice do setor financeiro, o IFNC, ou seja, seu desempenho está diretamente relacionado à performance das ações de bancos e seguradoras da Bolsa Brasileira. O FIND11 tem entregado uma rentabilidade bastante superior ao índice Bovespa de acordo com o Suno. Além disso, é um ETF de um setor que chama a atenção de grandes nomes, como Warren Buffett, visto que bancos e seguradoras trabalham com margens altas e possuem maior potencial de gerar valor ao acionista. Para se ter noção, 45% do portfólio de ações da companhia de Buffett, Berkshire Hathaway, está investido em empresas do ramo financeiro. A taxa de administração desse ETF é de 0,6% e é gerida e administrada pelo Itaú Unibanco. Ele é composto por 15 ações, seus maiores ativos seriam Itaú, B3, Bradesco, BTG, BB Seguridade, Santander e Banco Inter. Para ter uma noção de quão alta seria a correlação desse ETF com o índice financeiro, de 2011 a 2020, o FIND11 tem uma rentabilidade de 207%, enquanto o índice financeiro tem uma rentabilidade de 226%. Outro ETF bastante relevante que teve um alto desempenho nos últimos tempos seria o Small 11. O Small 11 ele usa como benchmark as Small Caps. Explicando um pouco melhor o que são as Small Caps. As Small Caps são empresas listadas na Bolsa de Valores que possuem menor valor de mercado em relação às Blue Chips. Há várias faixas de classificação para esse tipo de empresa, mas normalmente toma-se o valor de mercado como referência. Ainda não há um consenso no mercado sobre qual o número exato desse valor de mercado para que uma empresa seja chamada de small cap. Por isso, é comum nos depararmos com diversas classificações a esse respeito. A B3 considera nessa categoria as ações que estejam fora dos 85% do valor de mercado de todas as empresas listadas para compor o índice de small caps. O índice de small caps envolve um grande portfólio de empresas. Entre elas temos Vulcabras,
Vivara, Unipar, Fleury, Pets e Grupo Soma. No exemplo hipotético realizado pela gestora BlackRock, no gráfico que está exibido para vocês, o investimento de R$ 10.000 nesse ETF em 2008 teria se valorizado até próximo de 60 mil em 2021, ou seja, quase 500% de retorno. A taxa de administração cobrada pela gestora do ETF Small 11 é de 0,5% ao ano. Além disso, em relação aos custos de ter um ETF na carteira, você deve declará-los anualmente no imposto de renda. Uma das curiosidades sobre alguns desses ETFs agora, falando especificamente sobre o ETF China 11. O ETF China 11 ele replica a China, que representa as ações chinesas. Como podemos ver no gráfico a seguir, do desempenho, caso você investisse R$ 1.000 até o dezembro de 2020. O desempenho que seria que esses índices tiveram ao longo desse tempo. É bom reforçar que bolsa não é PIB. A alta performance do PIB chinês é inegável, mas o alto desempenho não quer dizer que as ações também tenham elevado desempenho. Gus Salter, gestor de investimentos da Vanguard, gestora americana, alerta: quando investimos, nós compramos empresas e não países. Mesmo se a China estiver crescendo a uma alta taxa, isso não significa que as empresas chinesas também irão se valorizar bastante. O índice chinês apenas bate a renda fixa, ou seja, um investimento praticamente sem risco. Além disso, o desempenho do índice chinês se assemelha muito com o dos Estados Unidos. Utilizando uma correlação de Pearson, chegamos em uma correlação de 0,69 entre os índices. Mas as ações americanas têm um desempenho bem melhor, como podemos ver. Então, compensaria investir no índice americano, que retifica o argumento de que desempenho das ações não é PIB. Mas por que não comprar ETFs antes de estudar individualmente cada uma? Uma das leis impostas pelo Partido Comunista Chinês, que está no poder hoje, que diz respeito às empresas, é que empresas estratégicas não podem ser propriedade de pessoas que não são chinesas. Ou seja, você não estaria adquirindo parte da empresa caso esteja investindo em uma ETF deste índice, assim como se você comprasse uma BDR chinesa. O que acontece, na verdade, é que você compra uma ação de uma empresa listada nas Ilhas Caimã. Mais especificamente, o investidor adquire um ADR de uma VI. Essa VI das Ilhas Caimã não tem propriedade alguma do Alibaba real. O que essa VI tem é um contrato contendo termos que fazem com que o Alibaba distribua parte dos lucros para ela, que emula a ação da empresa. A SEC, que seria meio que a CVM americana, em novembro de 2020, adverte sobre o risco de investir nessa ETF. No caso, esse contrato pode ser facilmente anulado a qualquer momento pelo governo chinês, que pode alegar que uma lei ou regulamentação foi quebrada. Fazendo um disclaimer do que já foi dito sobre os ETFs de renda variável, sobre os ETFs das ações tradicionais, existe uma outra modalidade de investimento dos ETFs, que são os ETFs do universo dos criptoativos. O Brasil é um dos países que mais tem opções de ETFs de criptomoedas. Na B3, a gente é capaz de investir em 10 ETFs. Fazendo um overview sobre o mercado, hoje, como investidor, a gente é capaz de investir em 21.452 ativos espalhados em cerca de 520 corretoras. O market cap do mercado, só para vocês terem uma proporção, já chegou a US$ 1 trilhão no final do ano passado, em meados de outubro, novembro, dezembro, mas hoje se encontra um pouco abaixo disso, em 923 bilhões, devido ao cenário econômico desfavorável. Quando a gente vê a concentração desse mercado, ele ainda está muito concentrado em dois principais ativos, Bitcoin e Ethereum, mas outras criptomoedas alternativas com outras finalidades, ou com a mesma finalidade desses dois ativos, tendem a ganhar mais dominância conforme o tempo passa. Aqui a gente tem uma comparação do market cap dos outros mercados ou das outras empresas, comparado com o Bitcoin e com o Ethereum. E se a gente for parar para pensar, a principal diferença dos ETFs de renda variável com os ETFs de criptoativos é que os ETFs de criptoativos são comprados e vendidos 24 horas por dia, durante 7 dias por semana. O mercado simplesmente não para. Quando a gente fala de ETF de criptoativo no Brasil, a gente tem que falar de duas gestoras de capital, a QI Capital e a Hashdex, são as principais no país. Vamos falar um pouco sobre as modalidades. A primeira modalidade é aquela que replica o preço do Bitcoin. A QI Capital oferece o QBTC11 e a Hashdex oferece o BIT11.
A segunda modalidade é aquela que aplica o preço do Ethereum. A Capital oferece a ETH11 e a Hashdex oferece a ETH11. A terceira modalidade são aqueles ETFs que compõem uma cesta com diversas criptomoedas. A Hashdex, nesse sentido, oferece a Hash11. A Hash11 acompanha o índice das Nasdaq em parceria com a Hashdex, o NCI, Nasdaq Crypto Index. E esse índice passa por uma reavaliação trimestral. Esse ETF, ele simplifica a exposição do investidor a projetos menores que ainda querem ter uma exposição a esses projetos com potencial de crescimento talvez maiores do que o BTC e Ethereum, mas ele garante a segurança nos dois maiores projetos do mercado, que é o Bitcoin e Ethereum. Pela concentração em Bitcoin e Ethereum, esse é um ETF que tem menos diversificação setorial. Uma opção que oferece mais diversificação setorial é o produto EB311 oferecido pela Hashdex. Esse é um ETF que tem menos concentração em Ethereum e não tem a exposição em Bitcoin. É um ETF que oferece acesso aos protocolos de todo esse ecossistema da Web3, que é o ecossistema dos protocolos, dessa conexão entre esses protocolos com diversas finalidades. Falando um pouco mais sobre as vantagens e desvantagens desse mercado, primeiro falando sobre as vantagens, é que o investidor investindo diretamente no ETF de criptoativo, ele tem mais facilidade e tem uma exposição um pouco mais segura a esse mercado. O ativo é listado na B3, ele já passou pela avaliação da B3 e a custódia é realizada, claro, por profissionais das gestoras. Em relação à tributação, o ETF te protege do come cotas e você é cobrado apenas em 15% de IR. Além disso, você pode utilizar os prejuízos que você teve em outras modalidades de investimento para compensar o possível lucro que você tenha com esse ETF de criptoativo. Falando um pouco mais sobre as desvantagens, se a gente comparar com o investidor que investe diretamente nos criptoativos pelas corretoras, se você investir pelas corretoras no Brasil e vender até R$35 mil, você fica isento do imposto de renda. Ao contrário do ETF, que você sempre vai pagar aqueles 15% de imposto de renda. A segunda desvantagem, e ela é mais em relação à tese fundamentalista do universo, é que se você investe diretamente pelo ETF, você está exposto aos mandos e desmandos da gestora do ETF. Enquanto se você comprar diretamente pela blockchain, a custódia é feita por você.